A expectativa é a maior inimiga da frustração. E a expectativa dos rubro-negros, após 11 dias sem jogo, 8 sessões de treinamento, 8 dias inteiros de treinamento, foi de um Flamengo melhor, de um Flamengo mais arrumado, ainda taticamente, do que aquele que já empolgava o torcedor após 10 vitórias seguidas. Eu avisava que talvez aquilo não fosse o adequado de se esperar, que 8 dias não é tanto assim, que às vezes isso é superdimensionado, que a parada deveria ser mais para resolver parte física, dar descanso e alinhar alguns movimentos. Pois bem, veio o primeiro jogo após a pausa e uma verdadeira hecatombe aconteceu para o Flamengo e Bragança Paulista. Do outro lado, Pedro Caixinha e o Bragantino fizeram um jogo perfeito, sob vários aspectos que a gente vai abordar nesse vídeo. Aonde o Sampaoli errou, aonde os jogadores do Flamengo falharam. Vem aqui comigo falar sobre tática sem tatiquez para responder isso aí. Analisar um jogo como esse pode ser dureza, especialmente se o teu coração sente algo por um dos clubes. Pelo outro lado, é sempre bonito enxergar o que foi feito de positivo e como o time inferior pôde superar o time mais talentoso. E se você quiser analisar o jogo e entender o jogo como um profissional, seja ele para você trabalhar dentro do futebol, seja para você se comunicar com os seus amigos, seja por satisfação pessoal, seja para você prestar consultoria para algum atleta ou dirigente, você pode estudar aí com o curso do pessoal do Laboratório do Futebol. O curso que está na promoção, saindo por apenas R$ 97,00 e você pode parcelar de até 5 vezes. Isso é uma exclusividade para os inscritos aqui do canal do Falso 9. Aproveita para entender quais as melhores formações, qual a característica que cada formação do jogo pode dar ao time e por que cada formação é importante. O 4-2-3-1, teoricamente, é a melhor formação de todas, a mais equilibrada, e você vai entender por que nesse curso. Então, lembra você de pedir o seu like, se inscreve no canal aí. Se quiser acelerar o vídeo, fica à vontade, porque posso me demorar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. O Flamengo foi a campo com várias mudanças, a maioria delas sem ser opcionais para o Sampaoli. A grande verdade é que após a data FIFA e a recuperação muito efêmera dos atletas que jogaram por suas seleções, claramente o próprio Flamengo decidiu priorizar o jogo contra o Santos. Tanto que Matheus França e Gabigol, que vinham fazendo fortalecimento e reequilíbrio, ficaram no Rio, e Ayrton Lucas e Pulgar não iniciaram o jogo. Pedro iniciou por uma questão de ter jogado pouquíssimo durante a data FIFA. Então, primeira, talvez a grande decisão que o Sampaoli tenha tomado e que muita gente não entendeu é a opção pelo Léo Pereira e não pelo Felipe Luiz. Agora, depois que o time dele foi ao campo e o nosso não, digamos assim, fica muito claro que talvez tivesse ocorrido melhor. Afinal de contas, o Léo Pereira errou praticamente tudo que tentou, no aspecto ofensivo e defensivo. Mas essa não é uma constante. Nem sempre foi assim quando ele jogou como lateral. Fato é que por ali foi talvez o principal setor ali onde o Bragantino atacou durante o 0-0. Mas vamos tentar entender por que ele fez isso aí e quais poderiam ser suas intenções. Na análise pré-jogo, eu já tinha dito, né? O Bragantino, apesar de não ser uma das equipes que mais fica com a bola, é o quinto time que mais dá passes decisivos, e apesar de não ser um dos times que mais finaliza, é o terceiro time que mais finaliza de fora da área. Deu para ver isso claramente no jogo, né? O Bragantino joga um futebol de muita imposição física, seja ela no momento de defender, seja ela no momento de atacar. Uma característica que eu gosto muito desse time
do Pedro Caixinha é que eles finalizam as jogadas. Ao finalizar as jogadas, eles evitam tomar contragolpes. E é um time extremamente vulnerável para contragolpes, porque marca muito no mano a mano e ataca após pressionar com muita gente alto. Então, finalizar, por mais que às vezes o chute vá para fora, nesse caso 4 encontraram a rede, pode te livrar de ter um problema lá atrás. A estatística ao lado aqui, o PPDA, ela praticamente mede quantos passes o teu adversário consegue dar na saída de bola. Quanto menor esse número, melhor. E o Bragantino tem o melhor índice do Brasil nesse aspecto. E a gente viu isso em campo. Então, talvez o Sampaoli tenha estruturado um time para conceder menos finalização de fora da área. E talvez aí tenha cometido alguns equívocos que a gente vai explorar e eu vou te dizer por quê. Com relação à intensidade do desafio, que é o número de duelos, combates e interceptações por minuto de posse de bola do adversário, o Bragantino é o segundo. Agora, depois desse jogo, deve se tornar o primeiro time no campeonato disso aí. Ou seja, é um time extremamente intenso, que põe muita gente na zona da bola quando o adversário está com a bola. Agora, depois do jogo, você já sabe disso, mas antes do jogo a gente avisou aqui, certamente o Sampaoli também sabia, isso permeou as decisões dele, por mais equivocadas que tenham sido. Aqui o Flamengo vai tentar começar a jogar e vejam como o Bragantino marca com muita intensidade a posse de bola do Flamengo. E vejam como é individual a referência. O Maia está ocupado, o Léo fica sem opção, tenta dar a bola longa, o Maia já sai de chutão, todo mundo marcado, o Gerson decide subir para marcar e a bola entra nas costas do Léo Pereira. Esse é um dos erros aí do time, né? Ou seja, ficava sem opção para sair jogando, e aí a escalação do Léo Pereira, junto com a ausência do Pulgar, acabou cobrando isso, né? Talvez o Felipe Luiz fosse atenuar essa ausência do Pulgar, né? Tendo em vista que o Thiago Maia, no momento com bola, é quase nulo, infelizmente. E o Fabrício Bruno teve uma recaída, né, no momento com bola, ele que vinha melhorando, foi muito mal, então o Flamengo teve muitas dificuldades na sua saída de bola, e isso se dava a essa pressão individual do Bragantino, que gerava as situações e transformava elas em duelos diretos. Quando o Bragantino tinha a bola, o Flamengo adotou uma marcação diferente daquela que ele normalmente adota. Normalmente, o Flamengo fecha o lado do campo, fecha o passe lateral. Dessa vez, e fica claro aqui pela postura do Cebolinha, o time estava fechando o centro do campo, talvez para tentar evitar a quantidade de finalizações de fora da área. Acabou que, além de sofrer muitas finalizações de fora, sofreu também muitas finalizações de dentro. E na forma prática, o que isso interferiu taticamente? Isso fez com que o Léo se deslocasse muito e com que o Gerson se deslocasse muito também. Então vejam como agora o Bragantino vai tendo paciência e vai trazendo gente do Flamengo para fechar o centro do campo e encaixa uma bola longa onde já tem um jogador às costas do Gerson e outro às costas do Léo Pereira, que teve que se deslocar. E assim constrói mais uma oportunidade de chegar na área do Flamengo. O tempo ia passando e com bola o Flamengo ia ficando mais enervado, porque continuava sem conseguir sair. Aqui, um lance que, de novo, demonstra essa dificuldade. As referências individuais, o salto de pressão, a falta de linha de passe e a falta também de... Vamos lá, o time do Flamengo começou a aceitar essa marcação e não tentar manipular esses encaixes individuais. Gente, esse jogo teve muito a ver com o primeiro jogo entre Flamengo e Cuiabá, e Maringá. Lá em Maringá, quando naquele gramado difícil, o Maringá escalou seus jogadores mais fortes, fez uma marcação individual o campo inteiro e transformou todos os duelos em individuais. Ali, o Flamengo não teve intensidade, entrou com um certo salto alto, uma certa soberba, não competiu e perdeu de 2-0. Na volta, já com o Sampaoli, como eu mostrei para você na análise, apresentou várias dinâmicas de troca de posição, de carregar com a bola, de manipular esses encaixes individuais. E essas dinâmicas o Flamengo não demonstrou no jogo contra o Bragantino. E
havia muita passividade no momento com bola e no momento sem bola. O tempo ia passando e, apesar do domínio do Bragantino, o gol não ia saindo, o que ia trazendo uma certa possibilidade do Flamengo se recuperar na partida. Aqui, na hora dessa cobrança de arremesso lateral, as referências individuais, o Flamengo começou a tentar trabalhar ela de uma forma mais manipulável, né? Conseguiu manipular ali, claro que é uma situação normal de todo arremesso lateral, mas aqui já eram quase 30 minutos do primeiro tempo. Aquele ímpeto inicial do Bragantino deixava de existir. E essas referências individuais deixavam de ser uma grande qualidade para uma dificuldade possível. Os espaços começavam a aparecer para o Flamengo na última linha do Bragantino, como eu mostrei para vocês. Por quê? Porque é um time que marca no mano a mano. Se marca no mano a mano e tem o mesmo número de jogadores, vai deixar a defesa também no mano a mano. E isso passou a acontecer. Houve também um contra-ataque cedido pelo Bragantino, que gerou uma oportunidade clara de gol quando o jogo ainda estava 0-0. E o Flamengo conseguiu, numa transição rápida, com o Cebolinha, que talvez tenha sido no primeiro tempo a única coisa do plano de jogo que tenha dado certo, que seria utilizar o Cebolinha para atacar as costas da defesa adversária, conseguiu gerar uma situação de ultrapassagem com o Gerson. E olha o contexto da finalização do Pedro, gente. Pedro finalizou bastante livre, tá? Uma oportunidade de gol rara de ter num contexto desse 0-0, um jogo que você é inferior. Esse tipo de chance, o time que é campeão, num jogo muito mal, ele costuma a fazer. Se o Flamengo faz esse gol, talvez todo o resto do jogo fosse diferente, embora até ali fizesse por merecer até estar perdendo. Fato é que não fez o gol e isso volta a ser cobrado, né? A marcação do Bragantino continuava ficando mais e mais frouxa. E o Flamengo teria outra oportunidade, dessa vez mais clara, porque a marcação individual cansa para dedéu, pessoal. Fim de tempo com marcação individual, se o jogo não tivesse sido condicionado antes, ajuda muito o time que está atacando essa marcação individual. E aqui vejam como as referências falharam, o Gerson conseguiu fazer um engano e quebrar a primeira linha de marcação, que era a mais difícil. Assim, conseguiu avançar e gerou o ataque mano a mano. Aqui a decisão errada tomada pelo Wesley e a cabeçada para fora do Pedro. Mas o jogo, que não tinha sido condicionado pelo Bragantino, por conta de muito volume e pouca efetividade, começou a ficar favorável para o Flamengo. Até que aconteceu uma coisa que não acontecia há muito tempo, desde que o Sampaoli chegou, desde o jogo contra o Botafogo, onde aconteceu um gol de bola parada de escanteio bastante questionável também, por questão de um duelo direto perdido. Agora acontece novamente. O Bragantino claramente trabalhou essa jogada, o Flamengo defende essa bola por zona e o Bragantino não projetou ninguém para atacar a área. Então, o Gerson e o Pedro acabaram ali defendendo os melhores cabeceadores do Bragantino, que já estavam posicionados ali. E aí o Eduardo faz um certo fake de corpo, já sendo ali, já recebendo o bloqueio do colega, e consegue atacar o espaço vazio. E aí, gente, foi uma disputa de cabeça. Eduardo versus Thiago Maia, que estava ali para defender aquela zona. Seja como fosse, seja disputando aéreo, seja se colocando na projeção do gol. Fato é que perdeu a disputa e foi gol numa jogada bem trabalhada pelo Pedro Caixinha e num duelo direto vencido por um jogador do Red Bull e não por um jogador do Flamengo. Essa foi a tônica do jogo. O Bragantino vencendo os duelos individuais. O segundo tempo inicia e com 2 minutos o Flamengo já mostra o que vai ser o jogo. A bola no pé do Gerson, ele perde a bola ao tentar carregar, com um duelo ali do Mosqueira muito agressivo a ele, toma a bola e contra-ataca. Depois, a mesma coisa acontece, dessa vez com o Pulgar, que acabaram de entrar no jogo. A bola vai para o Mosqueira está nessa situação aqui, gente. Não tem ninguém ultrapassando por um lado, tem 2 jogadores marcando, avanço pelo corredor,
E aí o Thiago Maia, que está protegendo o centro, consegue tomar o único drible possível aqui e ele acerta um chutaço, né? Um ótimo gol do Mosqueira, que tinha sido invertido de lado com o Vitinho, talvez para tentar explorar essa fragilidade. Então aqui, quando a gente vai para o contexto do jogo, a gente vê que o início do jogo foi absolutamente condicionado por essa marcação individual do Bragantino e essa dificuldade do Flamengo sair jogando. Aqui do lado esquerdo a gente vê o número de rebatidas do Flamengo. E aqui embaixo o eixo diz quanto tempo foi. Então, do 0 aos 15 minutos, o Flamengo deu 20 rebatidas. Dos 15 aos 30, 17 rebatidas. Quando o jogo estava mais tranquilo e diminuiu essa pressão, diminuiu o número de rebatidas, o Flamengo foi lá e sofreu um gol. Quando começava a oferecer perigo ao adversário. No segundo tempo, o Bragantino volta com a mesma pressão e o Flamengo é obrigado a rebater de novo muitas vezes. E depois isso passa a ser melhor administrado. Como eu falei, a marcação individual ela é extremamente física para quem marca e para quem é marcado. Então, se há uma grande decepção por esse período, certamente há, de treinos, é a não melhora física dos atletas, ou até a certa desmobilização no jogo. Uma postura muito estranha para um time que vem de 10 jogos sem perder. Uma passividade, inclusive, observada pelo Sampaoli na coletiva. E, gente, tática não quer dizer tudo no futebol. Como eu mostrei para vocês, o Sampaoli errou, na minha opinião. Errou ao não preparar melhor sua saída de bola para enfrentar o time que melhor marca saídas de bola. Errou ao fazer a marcação tentando fechar o centro do campo e não os lados, como sempre faz, e acabou ali tendo que deslocar demais o Gerson, deslocar demais o Léo Pereira e espaçar muito o time ali longitudinalmente, abrir muito espaço no meio de campo para o adversário. Mas será que isso é suficiente? Teria sido suficiente para tomar de 4? No segundo tempo, aquela postura, será que era mais adequada? Então, tudo isso a gente precisa ver. Aqui as defesas do Matheus Cunha ao longo do tempo, então dos 0 aos 15, 4 defesas, dos 15 aos 30, 3, e assim por diante. E aqui o contexto das finalizações, né? No início do jogo, o Bragantino tinha ali muito volume, muita finalização, e isso foi mantido, né? Só foi crescendo ao longo do jogo, enquanto o Flamengo foi finalizar a primeira bola já no último terço do primeiro tempo, quando ele teve aquele momento de disputa entre os 30 e o gol sofrido, 9 minutos, em que o Flamengo, de fato, disputou e teve oportunidade de fazer seus gols. Gente, o mais assustador de tudo é um time como o Flamengo ficar sem a bola tanto tempo, ficar tão desconfortável e nem faltas no adversário fazer. Se eu não me engano, o Flamengo fez 4 faltas no jogo inteiro e o árbitro era o Daronco. Era o Daronco. O cara que mais marca faltinha no futebol brasileiro. Cara, isso diz muita coisa para mim. Diz muita coisa para mim. Aqui a posse de bola, né, mostrando o quanto o Flamengo não teve a bola nesse início do jogo, né, o quanto no início do jogo o Flamengo não conseguiu, do minuto 0 ao minuto 30, ter a posse de bola, trocar passes, se associar. E, de novo, é claro que há culpa do treinador. É óbvio que há culpa do treinador. É óbvio que pelo menos 2 erros foram cometidos na concepção do jogo do Sampaoli. É óbvio que há muito mérito do Pedro Caixinha no seu plano de jogo e na sua capacidade de fazer o time treinar. Aliás, o Pedro Caixinha está no Bragantino desde janeiro, na verdade, desde dezembro, quando foi contratado. Será que isso não quer dizer nada para você? Se o Pedro Caixinha tivesse ido para o Flamengo, será que ele não seria mais um pardal, mais um cara tirado para nada, tirado para estagiário? Então, acho que está muito claro que, apesar dos erros do técnico, é preciso dar seriedade para um trabalho, dar respaldo para um trabalho. E acho que jogos como esse demonstram, especialmente esses jogos que tem marcação individual, gente, demonstram que o jogo passa muito pelos jogadores.
A gente aqui, até fazendo meia-culpa, aqui na tática, a gente acaba falando muito de aspectos coletivos. E eles são, sim, muito importantes. Mas no fim do dia, a qualidade, a intensidade, a parte física, tudo isso vai cobrar o seu preço. Se isso não é apresentado, é óbvio que isso vai gerar um desequilíbrio. E estava muito claro o time que estava disposto a competir ali naquele jogo. E esse time não era o Flamengo. O Flamengo passa a impressão, que sempre passou, de ser um time que escolhe jogos. Aliás, dos 10 jogos de invencibilidade, pelo menos 2 deles foram bastante questionáveis. E aonde foram esses jogos? O jogo contra o Bahia na Fonte Nova, o jogo contra a Nublense no Chile. Os jogos no Maracanã, não. Show do Flamengo no Maracanã em pelo menos 2 jogos dessa sequência. Por que será, gente? Se as condições no Maracanã são até piores em termos de gramado para um time tão técnico. Me parece muito claro que é um time que escolhe jogos. E isso, gente, é gravíssimo. Isso demonstra descontrole, isso demonstra acomodação, isso demonstra até vácuo de poder no clube. Vou continuar trocando de técnico? Eu deixo para você essa pergunta. Responde aí nos comentários. Valeu!